podem perguntar, não é, Marcos? Você comanda aí agora. Não, sim, podem interromper. Então, vai uma boa tarde mais formal aí para todos. E, de início, a solicitação era que a gente fizesse uma apresentação dos resultados da avaliação participativa. Mas, conversando ontem com a Renata, pensou-se em dar uma visão geral dos 3 produtos, o Seminário de Boas Práticas, também do curso ArtMob Sim, e a gente fechar vendo a avaliação. Então, nós preparamos uma primeira apresentação que vai falar dos processos e resultados, né? E, como última parte, a gente fala da avaliação participativa, porque a gente consegue olhar com um pouco mais, então, a possibilidade de interromperem à vontade, porque a ideia não é que a gente se alongue, mas o projeto foi intenso. Então, quando é intenso, a gente costuma ter bastante coisa para falar sobre ele. E tem uma coisa que a gente dizia nas primeiras reuniões, que é a seguinte, né? Quando é que os gestores aprendem sobre o processo, né? E eu dizia sempre para o pessoal, olha, a gente vai precisar em algum momento ver o que a gente aprendeu na caminhada. Então, eu acho que essa nossa conversa vai dar sentido àquela primeira fala que dizia, e aí, a gente como gestor aprendeu o que no processo? Eu fico bastante interessado sempre em pensar no que a gente aprendeu como pessoas que escrevem projetos, pessoas que executam projetos, pessoas que avaliam projetos, pessoas que vão escrever novos projetos. Então, eu acho que essa vai ser um pouco a nossa tônica, né? Então, a Maria Helena, que é a nossa sócia do consórcio, representando a Dias e Pelizon, ela tem uma outra conferência nesse horário, então estamos nós aqui do Instituto Primeiros Anos representando também a Dias e Pelizon, que foram as 2 empresas que fizeram parte desse consórcio. Eu vou começar então a compartilhar a tela e nós vamos passear aí por alguns materiais. Nós vamos começar pelo começo de tudo, né? A gente... Deixa eu colocar em tela cheia. Deixa eu ir para o início. Muito bem. Nada melhor para começar do que olhar a linha do tempo, né? Então, a gente teve como primeiro desafio responder ao termo de referência que foi publicado no edital de julho. A gente consegue ver aqui embaixo, julho de 2018. E o tempo para formalizar a parceria foi de julho até dezembro. Em 6 de dezembro de 2018, a gente assinou o contrato. O tempo para apresentação do projeto foi de 30 dias. Então, essa foi o primeiro estágio, né? O segundo estágio já foi a realização do Seminário de Boas Práticas, e aproximadamente um mês, né? Em que houve a apresentação das 10 práticas que mais se destacaram entre as 40 práticas dos municípios que já faziam parte do Programa São Paulo pela primeiríssima infância, na fase que foi chamada fase de expansão do programa para outras regiões. E aí é interessante, eu já trago aqui um questionamento aí que a gente vai poder conversar, o que é expansão quando se trata de escala, principalmente quando você vai considerar se houve ou não adaptação do modelo que se fazia para um modelo de escala.
né? Isso é bastante interessante, porque quando você pega um projeto piloto, como foi o caso do São Paulo pela Primeiríssima Infância, ele começa em 6 municípios, 4 concluem, depois vai para a região de Jundiaí, com 12 municípios, e depois chega a 41 municípios, mas sempre utilizando o mesmo modelo, que era aquele modelo de 6 intervenções-chave, de promoção do desenvolvimento da primeira infância, que incluía uma formação de 2 dias, seguidos de 3 supervisões de 8 horas. Então, esse era o modelo. Bom, acho que a gente volta a essa questão quando a gente falar que inovação este projeto trouxe para esse formato, para essa maneira de compreender escala. Isso é um dos aprendizados que, com certeza, ficam para os próximos projetos. O terceiro estágio é quando a gente entrega ou o cronograma de execução ou o plano de trabalho. E nesse mesmo mês, que foi o mês de janeiro, a gente também apresentou a proposta curricular, discutiu a proposta curricular, não só com a Secretaria da Saúde, mas discutimos também com os consultores. E a última fase, que é a penúltima fase, que é o produto 4, que é o curso Artmov Sim. Ele durou de fevereiro até dezembro de 2019. E, por último, a avaliação participativa, sendo que é bastante interessante que a avaliação participativa ela começa com uma oficina de alinhamento com um dos autores da técnica, do método, que é o Tomás Chianca, que foi o nosso parceiro. Mas para valer, e a gente fala isso, no começo a gente falava desesperado, agora a gente fala com orgulho. Em 8 meses a gente conseguiu realizar, de agosto até março, a gente conseguiu realizar 51 seminários de avaliação participativa nos 51 municípios de 4 regiões, Vale do Ribeira, Vale do Jurumirim, região de Itapeva e região metropolitana de Campinas, né? E aí eu acho que fica a pergunta, como é que a gente conseguiu fazer isso? Ou como é que a gente consegue fazer isso? E se a gente consegue repetir a fórmula, né? Então, esse é a nossa linha do tempo. E falando um pouquinho de cada um desses estágios, né? O primeiro grande desafio era como é que a gente vai responder a esse termo de referência. O termo de referência era um 3 em 1. 3 grandes projetos em um só. Então, esse foi o primeiro desafio, né? E agora? Como é que a gente vai costurar um seminário de boas práticas com um curso de formação com uma avaliação participativa? Então, eu diria que o quebra-cabeças aí tinha essas 3 peças que já estavam articuladas, mas faltava alguma coisa e, obviamente, que a gente não sabia o que era de imediato. É bom resgatar o objetivo geral do termo de referência, porque eu costumo dizer que ele era muito ambicioso, muito ambicioso. Nós somos. E ele dizia o seguinte: promover o fortalecimento da capacidade institucional da Secretaria de Estado da Saúde e das estruturas intersetoriais no âmbito do governo de Estado, com vistas ao estímulo e apoio às iniciativas locais e regionais de ações e programas voltados ao desenvolvimento infantil, almejando melhorar a qualidade do atendimento e cuidado às gestantes e crianças de 0 a 3 anos, assegurando às mulheres o direito à atenção humanizada à gravidez, parto, puerpério, e às crianças o direito ao desenvolvimento integral e integrado. Então, como diria uma amiga, Deus e sua obra, né? Então, a gente pôde clarear isso. Então, qualquer engenharia que a gente ia fazer para atender um objetivo geral tão amplo, né? E, obviamente, que a leitura do termo de referência nos levou a buscar uma engenharia que desse conta de atender minimamente os objetivos. E aí que entra
a leitura dos objetivos específicos, pensando que eles poderiam ser transformados em problemas. Quais os problemas que nós iríamos abordar? E tentar pensar já a partir dali quais eram as competências que a gente ia precisar que esses profissionais tivessem, ou que a gente pudesse colaborar para que eles desenvolvessem essas competências, essas habilidades, para que pudessem dar conta de atingir o objetivo geral. Então, essa eu diria que é a parte mais interessante da engenharia de resposta ao termo de referência. Então, vocês podem ver na coluna da esquerda, em verde, né? Ampliar e aprofundar a compreensão do DI por meio do desenvolvimento pleno das capacidades ao longo da vida, isso para os beneficiários finais e não para o público direto, né? Capacitar gestores estaduais para implantarem política pública, instrumentalizar gestores para planejar, apoiar a implantação, gerenciar, avaliar e disseminar conhecimentos na área da primeira infância, ampliar as possibilidades do trabalho intersetorial, compartilhar as experiências dos 41 municípios, né, que haviam sido acumuladas e que foram traduzidas nas 40 práticas selecionadas para apresentação no Seminário de Boas Práticas. Incorporar conceitos às práticas cotidianas. A gente está falando da translação do conhecimento, que é uma coisa dificílima, né? Como é que a gente pega o conhecimento científico lá da academia e traduz ele em uma coisa objetiva e prática, pragmática para quem está ou no nível intermediário, como é o caso do nosso público, ou até mesmo para os profissionais que estão na ponta, e discutir a importância do diagnóstico da relação da primeira infância, ofertar aos municípios também essa possibilidade de vivenciar um processo de coleta de dados e transformação desses dados em informação voltada para a primeira infância. Bom, então a gente vai começando a simplificar isso, né? Então a gente precisaria que esses profissionais se sensibilizassem para a importância do investimento nos primeiros anos, aprendessem a fomentar a comunicação social, soubessem gerenciar as intervenções-chave no modelo em que foi concebido o São Paulo pela Primeiríssima Infância, que eram das 6 intervenções-chave, sendo elas pré-natal, puerpério e amamentação, práticas ampliadas, puericultura, práticas ampliadas, grupos de famílias grávidas e com crianças de 0 a 3 anos, a humanização do parto, creches e educação infantil. Então, são as 6 intervenções-chave. E transferir, mas também receber conhecimento, mas também as tecnologias, as novas tecnologias. Geralmente a gente está falando de tecnologias leves, né, que são as tecnologias de promoção do desenvolvimento. E, por último, a avaliação participativa. Então, eu diria que essas 6 competências seriam o nosso desafio como docentes e como gestores ao longo do projeto. Mas eu acho que a pergunta mais importante que a gente se fez, tá bom, esse é o termo de referência, mas a gente tem instrumental para responder a isso? Né? Dá para dizer que a gente consegue responder a essas questões? Então a gente foi olhar quais eram as intervenções que a gente tinha e a gente chegou à conclusão que só as 6 intervenções não eram suficientes, a gente precisaria acrescentar pelo menos mais 4 intervenções, né? Que são redes, escala e impacto, né? Além, obviamente, da própria avaliação. Com isso, a gente ficou com 10 intervenções-chave. Então, um programa que nasce com 6 intervenções-chave, a gente propôs um modelo de 10 e no meio do caminho a gente vai localizar uma outra. Isso por exigência, né? Pela exigibilidade inerente às redes, quando o pessoal da assistência social não se sente contemplado pelo arcabouço metodológico do próprio material produzido pela Fundação, já que isso se dava na ponta na hora que havia as redições, mas não se dava, vamos dizer assim, em cima, quando se costura os conteúdos. Então, esse foi um outro desafio interessantíssimo, porque fez com que houvesse uma aproximação da Secretaria de Estado de Saúde com a Secretaria do Desenvolvimento Social, a ponto da gente
abrir um espaço no meio do curso para que houvesse uma oficina só de Sistema Único de Assistência de Saúde e Primeira Infância. Esse foi um enorme aprendizado. Então, hoje eu digo, olha, a gente não trabalha mais com 6 intervenções, a gente trabalha... Sistema Único da Assistência Social. Isso, Sistema Único da Assistência Social, obrigado. Então, a gente diz, olha, a gente não trabalha só mais com as 6 intervenções, a gente agora precisa pensar bastante no SUAS e Primeira Infância, principalmente com a implantação do Programa Criança Feliz. Então, essa tabela vai mostrar, então, os problemas abordados a partir na primeira coluna, dos objetivos específicos, aqui a correlação entre os objetivos e os problemas, e qual era a potência que a gente tinha de responder a isto. Então, aí aparece o quarto elemento, que era aquela peça do quebra-cabeça que nos faltava, né? Para integrar tudo isso, para achar esse fio da meada, né? A gente foi buscar essa palavrinha chamada performance, importou esse conceito porque veio da educação física, né? Performance é o maior rendimento possível no menor tempo necessário. E esse tempo que a gente tinha era 12 meses, que é o tempo de duração do contrato. E aí, por força da necessidade de articulação com os municípios da avaliação participativa, tivemos uma prorrogação, aí, um aditivo que vai até março, portanto, em 15 meses. E, bom, aí eu acho que, chegando aí, a gente podia partir para o cruzeiro, propriamente dito, né? Porque já tínhamos conseguido conversar, compreender a demanda e ouvir todos os atores importantes que estavam envolvidos no processo. Então, encerro aí essa fala sobre o termo de referência, porque é onde a gente começa e para onde a gente volta no final do projeto. Eu acho que a grande pergunta que a gente quer responder é: e aí, atingimos o objetivo? Então, que é o que justifica, inclusive, o investimento, né? Esse é o que eu tinha para falar sobre essa primeira parte de formalização. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Ou podemos passar para o próximo? Acho que sim, Max. Acho que pode prosseguir, né? Muito bem. O primeiro produto... Tá, o produto 1 foi o Seminário de Boas Práticas. Ele aconteceu no dia 13 de dezembro, lá no Novo Hotel Jaraguá, e ele teve um total de 197 inscritos e 160 presentes. Então, esse é um número bastante interessante, porque as pessoas vieram de diversos lugares e pelo tempo que a gente teve de execução também e de convidar, enfim, né? Obviamente que todo pré-evento tem várias reuniões de alinhamento, a gente tem isso bastante detalhado, tem a parte de contratação de pessoal, contratação de serviços, né? E tem a parte de elaboração, produção de todos os materiais que são utilizados, né? Cidade de Boas Práticas teve também uma amostra de boas práticas. E a gente vai fazer agora um resgate da memória, vendo algumas imagens, né? E aí a gente sempre diz que a memória sempre é coletiva, né? Então a gente tem algumas imagens para a gente se recordar um pouco de como é que foi esse evento, né? Aqui o espaço vazio e com as pessoas, e o café com banner, né? Esses banners eles tiveram uma boa receptividade porque os municípios se reconheceram neles e ao mesmo tempo quiseram levar com eles, e então foi um momento bastante interessante de compartilhamento dessas práticas entre os diversos profissionais. Depois teve uma mesa de abertura, Tardelli está aqui fazendo a abertura. Temos também ali a Mariana Luz e temos 2 representantes de municípios, Cabreúva e Cardoso. Aí depois a gente teve também um momento em que a Carol e o Eduardo Marindo, da Fundação, a Carol, da Secretaria, falaram
E no cerimonial, escrevendo cerimonial, surgiu essa ideia. Então, um ciclo exitoso estava sendo encerrado, né? Um ciclo que começa em 2009, vai até 2018, em que tem uma participação ativa da Fundação Maria Cecília, e a partir de 2015, com o São Paulo pela Primeiríssima Infância tornando-se política pública, um momento que a gente até brinca como sendo um momento de travessia, né? Em que a Secretaria de Saúde assume integralmente os rumos da política, os rumos do programa. Teve também um momento de homenagens, o Dr. Salcípio e a professora Ana Chiesa, que fizeram parte do início do programa, lá por volta de 2006, quando começaram a idealizar, quando se faz aquela pergunta na fundação, o que é preciso para desenvolver a sociedade, e aí investir nos primeiros anos é a resposta. Depois as mesas de boas práticas, e foi bastante descontraído, foi bastante rico o momento de troca entre as práticas. Aqui eram 5 práticas, né? Implantação de espaços lúdicos. A outra era Papai Presente, Minha Mãe e Eu, Maleta Viajante. Essas práticas, cada uma mais interessante que a outra. Isso foi bastante rico. Então, por si só, o programa já possui um portfólio enorme de ações que merecem ser compartilhadas, né? Essas práticas mais ou menos estruturadas em alguns lugares, com certeza, muitas delas são dignas de multiplicação, né? Entre outros municípios. A segunda mesa, que viu mais 5 práticas: visita domiciliária, a Santa Casa de Cabreúva, falando sobre a Revolução do Nascimento, projeto Bebeabá, o São Paulo ganhando vida própria, que é um projeto que falava bastante das ações de governança regional, a gente vai voltar a isso daqui a pouco, e visita das gestantes à maternidade. Tivemos aqui essa primeira imagem à direita, a gente consegue ver a premiação das boas práticas, né? E no intervalo as pessoas podiam visitar, além do momento inicial, podiam retornar aos banners, né? E rever as suas práticas prediletas. E aí a gente diz que o novo ciclo começa com o lançamento do projeto Arte Mob Sim, que é essa mesa coordenada pela Renata, que é quando se lança o objetivo do curso e se lança também a avaliação participativa. Nesse momento, faz sentido aquela figura lá das 4 peças se encaixando, porque representa a continuidade, mas em seu momento inicial, que é isso que a gente chamou de uma ponte a ser atravessada para um novo momento do programa. E ainda tivemos, né, esse momento bastante enriquecedor, que é o lançamento de uma publicação da revista do Boletim do Instituto de Saúde, que lança uma edição específica sobre as 40 práticas, né? E eu queria chamar a atenção para uma sincronicidade, né? Alguns vão chamar coincidência, mas se vocês olharem, a gente construiu uma arte para o slide mestre e para os materiais gráficos. E olha que interessante, a capa da revista Abisos não foi combinada. Então, aí cai aí no campo da fenomenologia. Quem quiser chamar de sincronicidade, enfim, coincidência, foi muito legal ver isso. Você olha lá e diz, nossa, como assim, né? As pastinhas, os bloquinhos, né? Tá tudo com essa cara, e de repente vem a revista utilizando o mesmo motivo. Que, aliás, é inspirado um pouco na imagem da carroçada ali que frente à Biblioteca Mário de Andrade, nesse Copacabana tem aquele seu movimento ondular. São Paulo tem em retângulos que representam um pouco, remete à bandeira. E por último, o seminário foi encerrado com um momento cultural, com uma peça bastante interessante que se chama São Jorge Menino, que conta a história de um menino que
se identifica com São Jorge Guerreiro e ele é um menino em situação de rua, bastante interessante. Foi um momento emocionante, muito emocionante do Seminário de Boas Práticas. Então, eu acho que aí a gente encerra esse primeiro momento, que foi o produto 1, que aconteceu em dezembro e que foi, a nosso ver, um momento de congraçamento e de integração entre fundação, entre Secretaria de Estado, entre todas as pessoas dos municípios. E o mais interessante é que a gente já divulgava o curso e foi um momento importante. O produto 2 eu não vou me deter, porque ele vai distribuir no tempo como é que seriam as ações do curso, como que seriam as ações da avaliação participativa, e ele fica para consulta, ele consta dos materiais que a Secretaria já possui. Bom, e aí chega finalmente, e agora? O que vamos fazer de proposta curricular? Né? Nós não estamos trabalhando com profissionais que atendem diretamente crianças, nós estamos trabalhando com um público que atende indiretamente crianças, e nós estamos falando de intervenções chaves que foram desenvolvidas para oficinas de formação com profissionais da ponta. Então, surgiu a ideia de pensar em componentes curriculares. E essa negociação é uma negociação bastante desafiadora, porque você precisava solicitar a cada grupo de consultores, porque cada intervenção tem um grupo de consultores que já trabalha nesse tema há muitos anos, e dizer assim, olha, por favor, nos ofereça 1, 2 ou no máximo 3 temas que você considera realmente relevantes e que podem ter uma repercussão para a prática e que será avaliado pelos alunos do curso, quais são os mais relevantes. Então, a gente brincava que era cortar na própria carne. Todo mundo tinha aquele amor enorme aos seus conteúdos, aos seus muitos conteúdos, aos seus muitos eixos temáticos, mas isso não seria viável para um processo de escala, ainda mais quando você se propunha chamar 135 gestores, né? Que trabalham nos DRS e trabalhavam nas DRADs, né? Então, esse foi um desafio. Então, esta eu acredito, a primeira inovação que o projeto apresenta. É a primeira vez que houve uma redução, né, ou uma concentração dos componentes curriculares da proposta. Então, eles foram transformados em 21 componentes de 10 intervenções-chave nas 10 intervenções-chave. Eles estão citados aqui, começa com concepção de infância e criança, organização de ambientes promotores de desenvolvimento em relação escola-família na educação infantil, em pré-natal puerpério, o que é família hoje, uma discussão sempre necessária, os instrumentais, como genograma ecomapa, a escala de apego materno-infantil e depressão materna e participação do pai, parto, contato pele a pele, participação do acompanhante no parto, em espaços lúdicos, a importância do lúdico, espaços lúdicos adequados à legislação, em puericultura, acompanhamento e promoção do desenvolvimento infantil e proteção emocional de crianças, em grupos, como se dá a formação de grupos e como organizar, conduzir grupos de famílias com crianças na primeira infância, e essas que a gente chama avaliações, intervenções de gestão. Erros e acertos em escala. A gente foi buscar inspiração em uma apresentação do Richard Cole, que veio no seminário da Fundação Maria Cecília Vidigal há alguns anos e trouxe uma abordagem de escala bastante interessante. E que a gente, quando vai escalar projetos, eu costumo dizer, a gente precisa olhar esse material e tem alguns filtros que, se não passar nesses filtros, é melhor não escalar. E, por último, articulação e mobilização de redes, já que o tema redes, ele começa como um tema único e depois ele se torna transversal. Então, a opção de intersetorialidade que se faz é trabalhar em rede. E, por último, como fortalecê-las, né? Dentro desse
desse conjunto, e a avaliação participativa e a pesquisação, que é essa possibilidade de avaliar para mudar o curso do projeto ainda na implantação. Então, eu não espero que o projeto se conclua para mudar os rumos, eu vou fazendo isso à medida que o projeto acontece. Então, esse é, para nós, como formadores, como educadores, é um avanço tremendo. Por isso, aquela discussão do início, né? Então, o que é a escala, né? Se você, às vezes... escala é sempre o dilema entre profundidade e alcance. Então, o Richard Koch coloca isso muito claro. Nós vamos sempre viver esse dilema. Toda vez que eu quero alcance, eu perco profundidade. Toda vez que eu quero mais profundidade, geralmente eu perco o alcance. Então, eu diria que durante os 10 primeiros anos do programa, a gente trabalhou muito com profundidade e desta vez a gente queria alcance, porque a gente ia trabalhar numa base regional. Então, essa foi talvez uma das maiores contribuições dessa reflexão sobre erros e acertos em escala. Eu até posso dizer que de todos esses componentes, eu gostaria de destacar que contato pele a pele e participação do acompanhante no parto foi o que teve maior receptividade entre os participantes do curso, né? E isso é bastante interessante, porque você propõe, mas quem vai dizer como que é a realidade e o que é possível escalar são esse conjunto de stakeholders que estão lá na ponta. E era bastante interessante ver o pessoal do curso dizer assim, olha, mas eu gostaria de conversar com os municípios antes. Então, isso é negociado exaustivamente em busca de consenso. E agora a gente chega ao produto 4, que é o curso propriamente dito. O modelo mental que a gente criou para responder a escrita de um plano de ação, que era o produto do curso para os alunos. Então, assim, os alunos foram desafiados a escrever, cada um para a sua região, um plano de ação. E a princípio, ele deveria ser apenas um exercício pedagógico, mas como as pessoas ficaram bastante aquecidas, alguns já foram se tornando realidade, como em Barretos, aqui na região de Rio Grande da Serra, inclusive já com programas de primeira infância, Semana do Bebê nascendo, durante o curso. Então, esse modelo mental quer dizer o seguinte: a cada vez que eu pensar em estabelecer uma ação voltada para a primeira infância, eu vou ter que pensar em articular, mobilizar, capacitar e impactar. Então, são 4 passos de um modelo mental que a gente precisa ter automatizado, estar automático na hora de pensar a primeira infância. E aí surgiu o nome do curso, Arte, Mob, Sim. Quem eu preciso articular, quem eu preciso mobilizar, vou capacitar ou não, e qual é o impacto. Esse foi outro enorme aprendizado, porque as pessoas começaram a pensar em impacto antes de pensar na ação, ou ao mesmo tempo em que pensa a ação. Essa pergunta é uma pergunta quase que dolorosa. E aí, qual é o impacto que você quer ter? Oi? Né? Então, geralmente causa um espanto. Né? Então, assim, sim, mas você vai trabalhar um plano de ação, mas qual é o impacto? Mas como assim impacto? O que é impacto? Então, essa discussão permeou todo o curso, acho que continua permeando e sem impacto fica difícil justificar o investimento. Bom, no curso a gente teve 28 docentes envolvidos, nós tivemos 142 discentes na fase inicial, isso ao longo do curso algumas pessoas precisaram sair por diversos motivos, desligamento, saúde, problemas de saúde e tal. No final, 125 profissionais concluíram o curso. Nós tivemos 7 pessoas que trabalharam no administrativo e uma carga horária de 264 horas para 3 turmas, totalizando 792 horas, que resultaram em 17 planos de ação regional, que a gente considera que é um acervo. Esses 17 planos regionais correspondem a 1.700 páginas aproximadamente. Então,
é um acervo fenomenal para um período de aproximadamente 6 meses de escrita desses profissionais que participaram do curso. E fizeram isso de maneira intersetorial. Só destacando que, sendo a educação municipalizada, há uma certa dificuldade na integração de nível mais estadual com o tema da primeira infância. Então, a gente teve uma participação maior, né, no Estado de profissionais da assistência social e profissionais da saúde na confecção dos planos. E tivemos também o pessoal da Baixada Santista, que fez parte do curso. Havia um número de vagas para eles e 9 municípios enviaram representantes. Então, esses municípios, sim, tinham participantes da educação que contribuíram bastante para o debate. Só para a gente ter uma ideia, nós tínhamos 127 mulheres para 8 homens no curso. Então, era um público massivamente de mulheres. E nós tivemos uma idade média acima, o maior percentual acima de 50 anos de idade, que dá quase 56% dos profissionais. E no seminário, a gente vai ver com mais detalhes, mas a gente levantou o dado de 1.333 profissionais nos municípios participando dos seminários. Dentre os aprendizados, um dos mais interessantes é você pensar assim, qual é a rede de partida, né, que a gente está trabalhando? Então, a rede de partida que a gente está considerando é exatamente esta que aparece aqui. Nós tivemos um total de 1.023 pontos ou sujeitos identificados na primeira oficina de redes, que poderiam fazer parte dessa rede de primeira infância. E aí a gente trouxe o desafio de classificar essas relações como fortes, ligações não muito frequentes, né, ou relações um pouco mais fragilizadas, mas a serem fortalecidas, ou atores sociais importantes ou instituições importantes que estavam no território, mas que não tinha ligação nenhuma. Então, a gente vê que há uma proporção de... dá um número de 414 ligações fortes, 304 ligações a serem fortalecidas e 299 ligações fracas ou inexistentes. Essa tabela é interessante para dar noção do trabalho a ser feito. Então, por isso que o trabalho em rede passou a ser horizontal. Ele acontecia em todas as turmas, pelo menos 2 horas antes de começar o tema do dia, que geralmente era o tema de uma intervenção-chave. Como eles fizeram isso? Eles fizeram isso de maneira... manual mesmo, utilizando folha de isopor, alfinete, né? E eles eram convidados a identificar pelo menos 7 agrupamentos ou clusters, né? Então, quem é essa rede regional ali, no nível dessa... Quem são essas pessoas do curso que formam essa pequena rede regional? Quais são as secretarias que precisariam estar mais próximas? E quais são os municípios que estão em torno dessas secretarias? E onde está a imprensa, onde estão as lideranças comunitárias, onde estão as entidades empresariais, as entidades civis e de proteção e garantia dos direitos, que precisariam estar defendendo a causa, ou que já defendem a causa, e a gente só não se conhece e precisaria estar junto. Cada um tem uma visão diferente no seu território, um mapa não é igual ao outro. E o mais interessante, eu tinha um depoimento de uma profissional que fazia o curso e ela olhava e dizia assim, mas não me vem nada na cabeça, tá? Esse isopor branco. E aí no final ela dizia assim, nossa, mas tinha tudo isso. Então é uma forma de perceber a rede, de olhar para a rede a partir de um exercício artesanal. Um dos aprendizados que eu acho que ficam e que é muito interessante é que a articulação regional tem se mostrado um fator de máxima relevância para a mobilização municipal. Esse aprendizado ele já vinha emergendo a partir da experiência com o colegiado gestor, com a região de Jundiaí, né?
E ele foi ficando mais evidente, e hoje ele é fruto, inclusive, de um dos TCCs do curso de especialização. Não vai sair nessa turma de sexta-feira, vai sair em agosto, provavelmente. Mas isso está sendo, inclusive, estudado, porque isso é uma contribuição enorme num programa que, num país como o Brasil, que de mais de 5.600 municípios, possui apenas 100 municípios com programas de primeira infância, né? Uma defasagem enorme. E a gente volta a uma diretriz que foi lançada logo no começo. Na verdade, ela ficou pronta no meio do curso, porque ela também foi muito negociada. E o mais interessante é que aqui eu acho que a gente faz um fechamento de ciclo, ou do círculo, quando a gente diz o seguinte: o que estava lá como diretriz, será que também pode ser o horizonte hoje? Então, essa é a pergunta que fica. E a diretriz era: o curso ArtMob Sim busca fomentar redes regionais de promoção do desenvolvimento da primeiríssima infância para a maximização de benefícios que impactem gestantes, crianças com até 3 anos e seus familiares. As redes regionais possuirão composição intersetorial, pelo menos representada pelos setores de educação, saúde e assistência, né? A outra coisa importante: o programa Primeira Infância é um programa de ampliação de práticas, né? Sempre parte do que o município já faz. E o mais importante, ele trabalhar na perspectiva ampliada, que diz isso aqui, ó: igual valor aos aspectos físicos, sociais e emocionais do crescimento e desenvolvimento. E, por último, essas redes terão como seu principal objeto de trabalho, ao lado da ampliação de práticas, a integração de políticas, que a gente costuma chamar de 4Ps: políticas, programas e projetos. O 4P são as práticas. Então, a gente já estava trabalhando isso no projeto, mas aprender a integrar políticas, programas e projetos é uma das possibilidades de abordar a intersetorialidade, voltando-se tanto para o cuidado integral quanto o cuidado integrado da gestante e contribuindo sempre que possível para a disseminação da causa da primeira infância. Então, esta primeira parte da apresentação, a gente agradece a atenção em nome do Grupo de Trabalho Gestor do Projeto, que foi o responsável por conduzir esse processo. Então, faço uma pausa para a gente ir para a avaliação. A turma solicitou e a gente atendeu e a gente apoiou e incentivou, que foi um coquetel dançante, né? Foi bastante interessante. E no dia seguinte a gente fez um workshop, né? Eu venho de uma tradição, além da medicina, a psicoterapia corporal também me trouxe essas outras referências. Então, quando você faz alguns workshops de imersão, você trabalha um componente que às vezes não é tão trabalhado como você trabalhar só o componente cognitivo, que é o componente emocional. Então, dá para abraçar, dá para chorar, dá para fazer uma série de coisas. Então, faz-se ali uma alquimia, um processo de reagrupar e reorganizar, integrar e às vezes até elaborar o quanto que tudo isso mexeu com a gente. E tinha a finalidade do workshop de ser para eles como se fosse um rito de passagem. A gente brinca que é a perda do olhar inocente. Nunca mais vão olhar a primeira infância do mesmo jeito. Então, a perda do olhar inocente é bastante interessante. A gente trabalhou e a gente saiu da psicoterapia corporal haitiana, passou pela psicologia junguiana, trouxe alguma coisa de arquétipos, né? Então, a gente trabalhou com o arquétipo do inocente. Nos últimos momentos, eles precisavam escrever uma carta para a criança regional, então eles tinham que fazer isso em grupo, e uma atividade bastante mobilizadora, porque era de encerramento de curso, e a gente tem esse acervo, né? Tem lá 120 cartas lindas, né?
E depois, no workshop, o desafio era escrever uma carta para sua própria criança, né? Então, assim, olha aí, olha para dentro, vê se tem alguma coisa doendo nessa criança, acha, resgata, se ela está escondida atrás do guarda-roupa, se ela está embaixo da cama, se ela está magoada, chorada, ferida, manda uma mensagem para ela. Então, eles fizeram isso, eles escreviam, isso virava o miolo de uma flor, né? E eles faziam essa flor artesanalmente, construíam. E no fundo, vocês vão ver, a gente tentou reproduzir o mapa de São Paulo em formato de folhagem. E aí depois eles iam lá, passavam por um corredor, né? Um corredor polonês bastante interessante. Eles tinham que ser enviados, a gente enviava no começo da fila, eles eram recebidos lá na frente. E aí, depois que eles eram recebidos, estava concluído esse rito de passagem, ou seja, estava praticamente formado, só faltava receber o certificado. Então, a gente tem um videozinho curto sobre isso e nós vamos mostrar para vocês. Eu vou projetar a tela novamente. Aqui. Pronto, vou projetar novamente e mostrar para vocês o primeiro vídeo. Que é o vídeo do workshop esse. Eu vou aproveitar a sequência para mostrar o encerramento, então, que é a hora da certificação. September we met, I can tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control on the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you, acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon. And I'm up all night, howling at you. Tables have turned, tables have turned, tables have turned, tables have turned. I used to be chill, now I can't catch my breath.
space. I need you here by my side. We swear those other nights, yeah. I had control in the driver's seat, but my hands are slipping, I'm so real. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you, acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon, and I'm up all night, howling at you. Tables have turned. Ok. É isto. Muito bem. O que fazemos? Passamos para o próximo. Isso, Renata. isso. Acho que agora já sobre avaliação, né? Bom, então aí é mais para ter uma ideia de como é que foi o encerramento. E agora a gente vai para um assunto que a gente também gosta muito, não como avaliador, né? Mas principalmente como profissional de práticas, né? Então, assim, como é que a gente desperta o gosto pela avaliação em quem não é especialista, né? Como é que a gente desenvolve o amor aos dados e parafraseando aquela frase famosa, né? Se temos dados, vamos olhar os dados, né? Se temos opinião, é melhor ficar com a minha, né? Então, tem esse aforismo. Então, a gente vai apresentar agora o material que corresponde ao consolidado, mas como a gente achou por bem dar uma alinhada no que é exatamente a avaliação participativa da atenção à primeiríssima infância. E os resultados da avaliação participativa da atenção da primeiríssima infância, aqui a gente escreveu como 50, no Power BI a gente vai ver como 51. Quando a gente faz algumas simulações de gráficos, se eu olhar cada uma das dimensões da avaliação participativa, ele gera esse disco. Então, esse disco parece ser só ilustrativo, mas ele, na verdade, representa cada uma das dimensões dos municípios avaliados. O que é o consolidado de avaliação? É um conjunto de documentos, né, que vão apresentar não só os resultados, mas também o processo e de uma maneira quantitativa. No primeiro momento, você vai pensar que a avaliação participativa é essencialmente quantitativa, mas ela tem um aspecto qualitativo que foi ficando cada vez mais importante, principalmente a partir dos relatórios que são apresentados pelos consultores. Como é que se dá esse processo? Primeiro, existe uma oficina de alinhamento, né? E formação de grupos de trabalho de avaliação. Foi feita uma oficina regional em cada uma das regiões. Depois, a aplicação dos questionários nos serviços de atenção à primeiríssima infância, principalmente unidades de saúde, creches e também, em menor escala, a assistência social também participa. E o apoio remoto, então, é oferecido na fase 2, para que as pessoas tirem dúvidas, enfim, vá acompanhando, incentivando o processo. Na terceira etapa, você tem a aplicação propriamente dita, até que ocorre um seminário que envolveu de 15 até 90 pessoas em um seminário teve, né? Então, temos informação de um seminário com 90 pessoas e são profissionais da área de saúde, de educação e de assistência social, são outros atores sociais relevantes, pessoas do Conselho Tutelar, gestores públicos, vereadores, prefeitos, todos participam, porque a pontuação que é aferida no questionário, ela pode ser reduzida ou elevada a partir da discussão do quanto aquilo se aplica à realidade percebida por esse grupo. Então, por isso que a avaliação é chamada de participativa, porque ele tem esse componente democrático, moderado por um facilitador e com a presença de um anotador que avalia as rubricas para cada um dos indicadores, totalizando 8 dimensões que correspondem a 44 indicadores, né?
Os eixos de intervenção são profissionais, serviços, família, comunidade e políticas públicas. As 8 dimensões são profissionais preparados, pré-natal adequado, pericultura adequada, parto e puerpério adequado, educação infantil adequada, espaços lúdicos adequados, mães e pais preparados e comunidade mobilizada. E aqui é que vão resultar os indicadores e as rubricas para cada um dos indicadores. Essa é uma outra forma de visualizar o processo. Os indicadores de 1 a 8, por exemplo, correspondem à dimensão 1 e assim sucessivamente, cada indicador em sua dimensão. A análise de dados ela é feita pelo escaneamento desses questionários que são produzidos nos municípios, eles são remetidos por correio e eles são depois escaneados e obtém-se gráficos. Esses gráficos ainda não têm o ajuste da pontuação, isso só vai acontecer no seminário. E aí depois, com a realização do seminário, você ajusta as pontuações. E aí você faz os consolidados dos relatórios municipais e regionais. Tem uma planilha que é produzida com os resultados dessas dimensões nos municípios. E, deixa eu voltar aqui. Ok. E, por último, a gente tem gráficos comparativos também das regiões. O próximo slide vai falar que esse consolidado tem alguns documentos. Um deles são os mapas interativos dos consolidados municipais para cada uma das regiões. Tem também o relatório descritivo dos seminários, esses são de uso exclusivo da Secretaria de Estado, eles não são compartilhados com os municípios, uma vez que eles servem basicamente para essa fase da pesquisação. A gente tem também o cronograma e imagem dos seminários, que também não vai ser apresentado hoje para a gente não se alongar, mas que está à disposição, porque você consegue ver não só os cronogramas, como conseguem ver as imagens dos seminários. E pela quantidade de seminários, precisa de um tempo maior para poder ver. E depois a gente obtém as médias comparativas das dimensões nas 4 regiões. Bom, então vamos ver como que funciona. Essa tabela dinâmica já dá para fazer uma análise macro-regional, a gente vai chegar nela daqui a pouco. Bom, como é que a gente avalia, né, a situação do município em relação à síntese das 8 dimensões? Então, são 5 níveis de rubricas, né, variam de 0 a 4, para efeito de representação do gráfico. Cada um dos níveis vai corresponder a 20% do total. Se há uma classificação do indicador como nível 0, ou seja, até 20%, ou 21% a 40%, isto pode indicar situações críticas na atenção ou que há ausências sérias importantes em uma daquelas dimensões, ou em um dos indicadores daquelas dimensões. Então, quando o indicador aparece no gráfico com 40% ou menos, ele deve ser considerado um aspecto que precisa de atenção imediata ou prioritária do município. Os pontos de corte, então, avaliam também que entre 41% e 79% você pode considerar que a atenção está intermediária entre crítica e entre crítica e boas práticas, porque acima de 80% a gente vai considerar que aquela dimensão, aquele indicador está adequado. Isso aqui é só para a gente reforçar, para não considerar as pontuações isoladamente, sem considerar os aspectos qualitativos que vão estar descritos naquilo que os anotadores anotam e que o grupo decide como válido para cada indicador. Então, o número ele é qualificado por essas anotações qualitativas. O mapa interativo, a gente vai mostrar basicamente como funciona. Existe um para cada região, lembrando que eles precisam estar baixados na área de trabalho para que as funcionalidades possam acontecer adequadamente. Então, são 4 regiões, tem que estar lá os consolidados das 4 regiões. Um exemplo, se a gente clica aqui em Eldorado,
Eu vou ter para cada um dos municípios acesso aos questionários, acesso aos gráficos e a apresentação de PowerPoint que foi utilizada naquele questionário. Eu vou clicar aqui. Ele está localizando a pasta em Excel que contém, e ele acaba de me dizer que está ocupado. Ok. Ele diz que o programa está ocupado. Tudo bem, vamos ver se ele consegue responder mostrando os gráficos. É que eu tinha aberto esse um pouco antes, provavelmente a pasta está aberta em algum outro lugar. Demora um pouquinho mais. Então, a gente pode ver nos gráficos como é que eles eram antes das pontuações e como eles ficaram depois das pontuações. Ok, então a gente tem aqui os indicadores, né? Por exemplo, avaliação inicial, profissionais de saúde pré-natal estimulam o envolvimento dos maridos no pré-natal, tal. Esse indicador, ele tem uma avaliação inicial que foi conferida pelo questionário, e aqui tem a evidência. Então, por exemplo, o grupo acredita que menos de um terço dos profissionais de saúde estimulam a participação dos maridos e companheiros no pré-natal. Então, por isso que é sempre interessante a gente, quando for ver mais profundamente, olhar não só o resultado do gráfico, mas consultar a evidência. E essa é um aspecto que a gente enfatizou muito, principalmente nessa avaliação, né? Para a gente não sair achando assim, esse indicador está em 70%, esse está ótimo. Mas às vezes a observação que está lá escrita na evidência, ela chama muito a atenção. Então isso foi um aprendizado, né? Aqui a gente vai poder ver os gráficos. E aqui esse gráfico, por exemplo, já é uma síntese desse município. Então, a gente pode dizer que Eldorado, né, a síntese desse município nas 8 dimensões está pouquíssimo acima de 40%. Então, a gente pode considerar isso como crítico, né? Os profissionais preparados, pouco acima de 40%, entre 40% e 50%. Pré-natal adequado está em 70%, mas vale a pena ler as rubricas, isso é bastante interessante. A puericultura, o parto, então por assim vai. Então, eu vou fechar aqui, né? Aqui são as fórmulas que são utilizadas para fazer essa planilha que na técnica chamada de planilha inteligente, né? Então, a apresentação eu não vou clicar nela, porque vocês podem fazer isso individualmente para a gente poder ver com mais calma o consolidado. Então, essa é o que a gente chama de mapa interativo. Então, dá para ver todos os municípios dessa região, que é o Vale do Ribeira. Quando chega ao final, acho que eu já estou indo, Miracatu, Pedro de Toledo e Registro. Muita gente conhece bem, né? Bom, então é isso que a gente tinha para falar sobre esse tipo de mapa. Muito bem. Agora, deixa eu ver, eu acho que eu vou acabar fechando. Bom, aí a gente tem a dica, né? Às vezes, se você apertar esse que você sai da tela, usar de preferência o Alt Tab. Bom, e por aquela planilha que a gente tinha comentado, ela está aqui, não é isso? Que ela vai demonstrar os questionários, né? Então,
Esses foram aplicados a mães, a gestantes, em creches, né? Então, você consegue ver. Então, tem aqui as respostas. Amamentei de 4 a 5 meses, amamentei entre 3 e 4. Então, detalhadamente, você consegue ver as respostas dos questionários. Tem, inclusive, até os nomes dos entrevistados e tudo mais. Eu vou fechar. E nós vamos dar uma olhadinha em como fica isso quando a gente projeta todos os dados, né? Então, esse é o consolidado macro-regional, em que a gente consegue ver, nesse primeiro retângulo da esquerda superior, a seleção da região, a seleção do município, a quantidade de municípios envolvidos, a área em quilômetros quadrados, a população dessa região, e o número de questionários aplicados em todas as regiões. E aí esse é um dos números também impactantes do projeto, né? Além de ter 1.333 profissionais participando dos seminários, nós chegamos a um total de 9.615 entrevistas, né, realizadas. Pode ser feito aqui logo abaixo no mapinha. Clicando no mapa, você pode identificar, mas eu já posso verificar nessa parte colorida como é que estão as dimensões no geral das 4 regiões, né? Aqui eu consigo ver logo abaixo, nesse gráfico em barras, a quantidade de questionários aplicados em cada um dos municípios. E aqui, logo abaixo, a gente consegue ver também as dimensões. Eu vou clicar em uma delas, que é profissionais preparados, e a linha aparece em destaque. Então, eu consigo ver município a município como é que isso está acontecendo. Isso se eu quiser comparar as 4 regiões, né? Agora, a gente pode escolher uma região para ver. Não sei se vocês querem sugerir uma região, por favor. Pode ser RMC? Pode. Metropolitana de Campinas. Então, a gente selecionando aqui, a gente vai ter os dados apenas de Campinas. Então, em Campinas foram 14 municípios. Eu queria comentar o seguinte, teve 3 municípios que, por causa da pandemia, não conseguiram realizar os seminários de avaliação participativa. Então, eles chegaram a aplicar os questionários, mas como já estava naquela época de restrição de aglomeração, eles não chegaram até o seminário. Então, os dados deles aparecem até como questionários, mas eles não fazem parte, por exemplo, da média final. Aqui na região metropolitana de Campinas, a gente tem uma média, aqui deve ser lido como município, né? A média aqui é 51,65. Então, essa é a média. Então, é um valor intermediário entre 41 e 79, né? O número de questionários aplicados foram 4.690, né? A gente pode também, se preferir, olhar a página 2, né? E aí você consegue esse tracejado bastante interessante, né? E consegue ver também as dimensões separadas. Então, por exemplo, posso também, se quiser, clicar em um dos municípios e aí consigo ver com mais detalhe. Outra coisa que é interessante é que eu posso comparar 2 municípios. Então, por exemplo, dentro da região metropolitana de Campinas, você gostaria de comparar 2 municípios, Larissa, especificamente? Poderia ser Indaiatuba e Valinhos. Indaiatuba e? Valinhos. Valinhos. Se a Paula tiver aí, quiser indicar algum município que é da região dela, fica à vontade. Valinhos, vou falar em último.
Então, vocês observam que se eu seleciono só Indaiatuba, ele aparece como um gráfico que não dá valores relativos, né? Mas você vai ter só o valor de cada dimensão, né? Então, essa dimensão, se eu coloco aqui do lado, pré-natal adequado, 40. É um pré-natal de nível muito próximo do crítico, né? Mas aí eu posso também fazer esse exercício de clicar assim. Selecionar 2 municípios, e aí o gráfico já vai apresentar para a gente uma noção. Por exemplo, vamos ver Natal, a gente Valinhos, né? É o amarelinho, né? 73 a pontuação, a síntese, né, dessa dimensão. E a gente em Valinhos, né? Em Indaiatuba, a gente tem 40. Então, isso é interessante para a gente pensar em disparidades regionais, né? Eventualmente, você pode identificar um ator... E na educação infantil, ao contrário, né? Você vê que interessante, né? Deixa-me ver aqui. Educação infantil. Ah, sim. Em Faz um Valinhos, X, 40, né? e em Indaiatuba vai para 80. Verdade. Então, esse é o exercício que pode ser feito com material, né? E é bastante... Para quem gosta da atividade, dá para gente fazer várias simulações, né? Gente, eu acho que era isso aqui daqui, viu? Não sei se alguém quer mais alguma sugestão de cruzamento. Marcos, Oi. esse material, os municípios têm acesso a esse material? Podem ter acesso? Quer responder, Renata? Nós nós não conseguimos, né, por conta de uma série de questões, a pandemia e, né, a finalização do contrato, e também seria complicado que a gente voltasse para cada município para fazer essa discussão, essa devolução pessoalmente para cada um. Então, nós fizemos um encontro virtual com as regiões, com os articuladores e principalmente as pessoas que fizeram, né? Muitas pessoas que fizeram o curso ArtMob sim, mas acho que basicamente os articuladores, né? Das DRS, em algumas o pessoal do CDQ. Então foi uma reunião. Quantas pessoas participaram daquela reunião, Marcos? Lembra? Olha, 35 mais ou menos. Entre 35 e 40 pessoas. Então, de todas as 4 regiões. O compromisso foi de que as regionais passassem, né, transmitissem isso para os municípios de uma maneira mais detalhada e conversando e explicando, mas eles também receberam, né, por O ofício. isso. A gente também enviou. Então, todos os municípios receberam. Eles só não tiveram, do jeito que a gente está tendo aqui, uma apresentação, né, nossa ou da consultoria. Então, acreditamos que as regionais façam, né, podem fazer isso, e se houver alguma dúvida. É até interessante, ou seria interessante, porque daí eles discutiriam, né? As regionais, as DRS fariam essa discussão com cada município. Rê, e aí isso é um link que qualquer município ou DRS pode acessar. Sim. E pode fazer essa pesquisa. Inclusive, ele pode ver como é que ele está nesse ranking desses itens que são colocados em relação aos outros municípios. Ou seja, essa comparação entre eles, os municípios também conseguem ver. Sim, é só acessar essa tabela dinâmica e eles podem estar fazendo isso. Isso para os nossos municípios, para as nossas regiões, já foi uma linha de base, é um ponto de partida, né?
Então, com isso e com os planos de ação da DRS, que a DRS já tinha preparado, já tinha elaborado, desenvolvido no curso Etmob Sim, com isso tudo, com todo esse material, eles já podem dar início, já estão dando início a várias ações, aí, várias intervenções. A avaliação participativa é interessante porque, como ela é feita junto com eles, né, ela não é feita isoladamente, sem a participação do município. Ele participa ativamente, tanto da aplicação dos questionários, são eles que questionam, né, são eles que fazem as entrevistas, e depois do seminário, quando acontece toda a discussão dos resultados, eles já começam a enxergar tudo isso, né? Eles já estão olhando para tudo isso. E conforme eles vão olhando para tudo isso, eles já começam a pensar aonde eles têm que intervir, o que está fraco, o que não está bom, o que precisa mexer, ou o que está já razoável, mais adequado. Então, no momento da avaliação, da aplicação dos questionários e depois da discussão, já começa a acontecer aí todo um processo de se enxergar, né, de se identificar dentro daquilo tudo. E quando eles vêm com o resultado mais concreto, daí sim é a hora de chegar no gestor, de chegar no secretário, no prefeito, né, e estar apresentando e falando, olha, como nós estamos, né? Precisamos melhorar. Então, vamos pensar aqui em como a gente pode estar melhorando. Então, isso junto com o DRS, né? Eu achei muito bom, eu achei bárbaro isso. Por isso que eu estou perguntando, porque eu acho que isso é um material, né, que norteia as ações do município. Então, eu acho que é fantástico que os municípios tenham realmente esse acesso, né? Por isso que eu perguntei. E se o DRS, é que infelizmente os nossos DRS, eles têm hoje um déficit de pessoal importante, né? Porque para trabalhar isso junto com os municípios, hoje eu acho que a gente tem fragilidades, mas o material está aí, e pode ser utilizado, inclusive, pelo próprio município, independente do DRS, né? Sim. Então, eu estou falando, eu queria esse material, porque eu acho que ele é um painel de bordo, assim, super interessante para o município se enxergar na rede, né? Como é que eu estou em relação, né, a esses quesitos dentro da rede, né? Então, acho que é muito bom. Posso, gente? Não vou atropelar a Rosana, ninguém? Tá bom. Ô, Marcos, primeiro, parabéns pelo trabalho, viu? Eu fiquei muito encantada com o resultado final, porque fiquei ouvindo você falar no início do exercício, do malabarismo que você fez para poder atender ao nosso termo de referência, e o resultado me parece bem bacana, traduzindo bem nossa realidade, porque quando você mostra RMC, que é uma região que a gente já tem como uma região diferenciada, e aí você vê níveis ali em torno de 50, aquela faixa que você coloca, realmente eu acho que ela está traduzindo aí verdades. Aí eu te pergunto, tem alguma região dessas 4 que você fez avaliação participativa que chamou atenção pela deficiência ou carência, ou que vai exigir da gente um olhar mais assim, de correr atrás para ajudá-los rapidamente? Tem alguma área que está bem ruim na sua avaliação? O microfone, Marcos. Não estou te ouvindo, Marcos. Já desmutei. Eu acho que para responder a isso, eu combinei com a Ana Chiesa que a gente está preparando para vocês um sumário executivo. Porque a gente achou que olhar o conjunto de dados, às vezes, não dá essa visão que você perguntou, né? Onde é que está a situação mais crítica e por onde a gente começa nessa região? Então, nós estamos preparando, o Vale do Ribeira já está pronto. Eu acredito que, como isso, vamos dizer que não estava necessariamente dentro da proposta
para o encerramento. É um brinde, mas, é um brinde. Não, eu diria, que é o que eu falei, eu disse assim, é o que a Rosana falou, né? A gente vê um negócio desse, fica com vontade de brincar, né? Brincar ali, clicar aqui, apareceu isso, porque eu acho que informação é isso, né? Esse gosto pela informação que a gente quer despertar nos profissionais enfim, nos profissionais que fizeram o curso. Então, a gente está preparando um sumário executivo especificamente para trabalhar isso. Mas você tem disparidades regionais incríveis. E isso vai a favor quando a gente faz, por exemplo, expectativa de vida ao nascer, né? Então, a gente observa, às vezes, uma vizinhança, não está longe um lugar do outro, você tem uma diferente expectativa de vida, você tem serviços ofertados de maneira diferente e estão colados no território, né? Então, particularmente, essa é uma questão que me intriga muito, porque me parece que falta ao gestor público um norte, um norteamento para a tomada de decisão sobre alocamento de recursos. Mas você só vai decidir onde alocar recursos se você conhecer melhor a realidade. Então, nesse sentido, eu te diria que eu acho que o sumário executivo vai ajudar um pouco. A gente está fazendo para as 4 regiões, porque a gente acha que nenhum gestor vai ter, aliás, obrigado pela paciência de ver todo o material, porque ele é extenso, né? Então, na prática, o gestor ele não vai, né, sentar e ficar vendo detalhe, detalhe. Ele precisa disso. Então, a gente está produzindo aí no máximo 2 páginas por região, né? Mas a Márcia, que foi a campo, mais do que eu, e vai poder falar um pouquinho das regiões que ela visitou. Sim, na verdade, Fátima, até te respondendo, né? É algo que eu achei muito interessante, que me comoveu bastante, que era o quanto algumas cidades com tão pouco fazem muito. Então, assim, o empenho dessas pessoas em querer resolver algumas situações que não está no poder delas, né? Mas com a boa vontade elas conseguem. Então, assim, eu lhe diria que algumas cidades me emocionaram, mas emocionaram bastante, né? Porque o Marcos diz assim, o bichinho da primeira infância te pegou. Porque você via uma precariedade tão grande, mas a delicadeza, o carinho, a atenção pelo próximo fez toda a diferença. Então, assim, eu poderia enumerar, mas não vou citar por uma questão de ética, né? Municípios que, se você me perguntasse, nossa, você fala, olha aquele município, por favor, porque eles fazem muito com muito pouco. Então, eu percebi que o grande diferencial são as pessoas. E são essas pessoas que muitas vezes não são vistas. Elas estão lá, quietinhas, né? E vocês nem sabem que elas existem, mas é elas que fazem esse diferencial, né? Então, eu fui nas 4 regiões e, assim, fiquei apaixonada pelas pessoas. Elas fazem muito, viu? Então, esse é o meu depoimento e eu acho que vocês estão muito bem assistidas com as meninas da DRS, né? São muito empenhadas. Eu gostaria de deixar esse agradecimento, mesmo elas não estando aqui, mas vocês têm contatos diretos com elas, porque as meninas, elas atendem de uma maneira também muito carinhosa, com atenção, todos esses municípios, mesmo com todas as suas limitações, tá? Então, acho que a grande diferença são as pessoas que estão lá. Eu até queria fazer um complemento aqui, essa questão do... A Márcia sempre repete isso, eu ouço a Márcia falar isso com certa frequência, que ela diz que nos projetos, primeiro a gente escolhe as pessoas, depois o tema decide do o que projeto. vai fazer. Mas o que acontece é isso, o que a gente foi vendo assim no dia a dia foi... Aí eu acho que aquela figura que tinha lá, mostrando o encaixe e virando o círculo, e virando isso e mexendo e depois voltando o círculo, ela queria dizer isso. Qual era o fio do novelo? Então, o fio do novelo é a sensibilização para a primeira infância. A literatura diz isso, que a ferramenta mais importante para trabalhar o desenvolvimento da primeira infância, tanto com profissionais quanto com famílias, é a sensibilização para a primeira infância. Então, de alguma maneira, esses profissionais já tinham um pouco isso, tem um histórico de trabalho com primeira infância, mas eles transformam aquilo em causa. Então, quando eles transformam aquilo em causa, parece que entra em ressonância com os municípios que já têm isso, que mesmo que tão pouco recurso, a gente sabe a situação difícil que as prefeituras enfrentam, né, em termos de financiamento.
né? E aí é que fica, eles olham para a gente com aquela cara de me ajuda, por favor, né? Então eu acho que é isso. Então, mas eu acho que o sumário executivo vai dar uma noção exata de onde estão os principais gargalos. A nossa ideia é mapear isso. Perfeito, obrigada. Eu queria só acrescentar um comentário que eu acho que o desafio do termo de referência, nós que construímos e vivemos ele junto com o pessoal da atenção básica, foi um desafio para a gente também, pensar isso e como a gente chega nesse momento e vê que vocês cumpriram muito mais do que a gente tinha pedido. Então, assim, é o orgulho mesmo de ver esse trabalho no fim, entender que vocês conseguiram traduzir o TDR muito bem, mas também produzir respostas para todos os níveis da gestão. Então, a gestão estadual no nível central hoje, com esse BI pode fazer, e com todos os outros materiais pode fazer muitas análises. A gente chegou a comentar sobre como a avaliação participativa, ela não é só um número, ela também se transformou e evoluiu para um dado qualitativo nesses relatórios sensíveis à gestão. A regional, a DRS, ela tem uma ferramenta poderosíssima na mão, porque ela pode, inclusive, comparar, como a gente viu aqui, Valinhos e Indaiatuba, o que eu posso aprender com Valinhos e o que Indaiatuba pode aprender um com o outro, né? Então, assim, acho que essa troca de experiência, e o próprio município pode olhar para isso e querer buscar no seu vizinho ou em alguém próximo, saber a experiência e como que ele evoluiu também. Então, eu fico muito feliz pelo grupo gestor. Eu queria ter podido acompanhar mais, mas tudo que eu vivi com vocês foi muito legal. Parabéns. Só queria comentar também mais uma coisa da avaliação participativa, que eu acho que foi mais um ganho também, que a Márcia também participou aí de perto e pode estar testemunhando isso, foi a integração entre as secretarias também, né? E nesse momento da avaliação, eles começam a se conhecer, começam a interagir e se reconhecer e entender um pouco o que o outro faz. Então, eu acho que a educação, a saúde e o desenvolvimento social, nesses municípios por onde a avaliação passou, eu acho que também não serão mais os mesmos, né? Depois disso. Eu acho que eles agora já foi o início aí também de um trabalho integrado, de um trabalho em conjunto que, a partir daí, agora vai para... tem uma tendência a ir para outras áreas também, para outros temas. Então, acho que isso também é mais um ganho que a avaliação participativa traz. Bem lembrado. E também, da mesma maneira que a Larissa coloca, eu também acho que foi uma felicidade muito grande, né? Apesar de muito esforço, né, Larissa, que a gente teve. Só para esse termo de referência aí foram anos, não foi um ano, né? Foram anos para a gente conseguir chegar nesse termo de referência. Foi um sofrimento, foi uma coisa custosa, mas que persistimos, não desistimos, né? Porque acreditávamos muito que seria uma coisa importante, da importância disso, né? Para a secretaria, para o Estado, para as crianças, para todo mundo. E tivemos a felicidade de encontrar vocês também, né? De selecionar bem a empresa ou esse consórcio para a realização desse trabalho. Que faria e fez isso com a paixão que fez e por isso esse resultado, né? Eu acho que vai além. É um resultado que realmente se extrapola, vai além pela paixão que existe mesmo com o tema, com esse compromisso mesmo, né? Com o desenvolvimento infantil que vocês têm. Então, é uma satisfação enorme e um orgulho muito grande mesmo. Obrigada. Da transferência de conhecimento também eu queria pontuar como a gente poderia expandir isso para outras regiões do estado que além dessas 4, né? A gente tem agora a possibilidade de
o mundo é pequeno para a gente, que a gente tem ferramentas, a gente tem um BI, enfim, como ir conhecendo e evoluindo cada vez mais. É verdade. Eu acho que as DRS agora, a partir do curso, né, as pessoas que fizeram o curso e estão nas DRS, já são pessoas que, né, poderiam estar começando, né, um trabalho nesse sentido nas suas regiões ou nos municípios que acreditarem que valeria a pena estar realizando esse trabalho. E a secretaria também, né, a CRS, o pessoal da atenção básica que acompanhou tudo, que participou de tudo, também eu acho que agora está com tudo na mão, né, está com tudo pronto ali para poder, né, de repente, avançar e expandir isso para outras regiões. Então, vamos esperar, né, que passando essa fase que a gente está aí, que está mais complicada, que está mais difícil, a gente consiga retomar aí a vida normal e voltar a pensar nesses nossos outros temas, né? Que não sejam relacionados ao pandemônio aí que a gente está vivendo. Demônio, boa. Agora tem os gafanhotos também, né? Tem o quê? Outros além da pandemia, né? Tem aí a nuvem de gafanhotos. Mas eu e a Ju, a gente estava dizendo que o Marcos, quando ele está falando do programa, quando ele está explicando, ele é como uma missão, mas não uma missão organizacional, é uma missão de vida. É uma missão de vida. Divina. Divina e de vida, né, Marcos? E acaba envolvendo. Isso fica, assim, é muito... E afeto no sentido de afetar as pessoas mesmo, né? Então, acho que é incrível, viu, Marcos? Parabéns, viu, para você, para a Renata, que conduziu. Parabéns. Em termos de referência, enfim, todo mundo aí. Parabéns mesmo, porque é muito gratificante, né? Olha, gente, obrigado. Vocês são muito generosos. E aí eu estava pensando, assim, para mim, você também avalia um projeto pelo número de situações muito difíceis ou conflitos insondáveis e difíceis de resolver que você teve. Vocês sabem quantos a gente teve na avaliação participativa? 0. E no projeto também. Então, assim, o que eu fico pensando que interessante isso, né? Como é que a gente consegue, às vezes, né? Tudo bem que uma reunião, um encontro de redes não é fácil. Um encontro de redes é muito difícil. Então, para as pessoas compreenderem, pensarem um pouco menos no modelo vertical, pensar no modelo mais horizontalizado, decisão compartilhada é muito difícil. Você tem que romper paradigmas, você tem que mudar o seu centro de percepção. Isso não é fácil, né? Mas eu queria dizer que se devolver para vocês isso, porque qual era a expectativa que se tinha? A secretaria agora está assumindo o programa Primeiríssima Infância. E aí? Morre ou não morre o programa? Né? Como é que vai ser? Né? Esse processo que começou em 2012, vira política pública, agora expande para 6, mas não dá para expandir nesse modelo para 645, como é que faz? Todas essas angústias. Então tá aí a resposta. Parabéns para vocês, porque a gente, claro que não vai se isentar do reconhecimento, muito pelo contrário, o reconhecimento nutre demais a gente e que nutra vocês, porque, nossa, que coisa, que potência, né? Vocês com tantas coisas que tem para fazer, conseguiram colocar a primeira infância em evidência. Então, eu acho que vocês também precisam se empoderar, né? Se apropriar disso também é muito legal, porque quando você cria equipes de trabalho, acho que todo mundo aqui que trabalha de gestão sabe, você tem que mapear 2 coisas, na minha opinião, né? As convicções do parceiro, primeiro. Eu digo que a primeira coisa que a gente tem que fazer no projeto é dizer assim, suas convicções batem com a minha ou não, né? E
Até mesmo a gente, para pegar projetos, às vezes faz isso. E, eventualmente, isso pode ser intransponível, um abismo intransponível, se a convicção das pessoas forem muito, né, muito divergentes. Além da convicção, né, aí a Renata falou da paixão. Na primeira reunião, a gente disse, olha, vamos considerar como nossos indicadores paixão e qualidade. Então, a gente escolheu um bem abstrato, que era paixão, e escolheu outro, que era qualidade. Então, acho que isso foi compartilhado por todos. E eu gostaria de fazer uma fala no sentido assim, quanto de energia é necessário para mobilizar uma rede desse porte? Eu queria saber de energia. Vamos pensar em termos gregos, egrégora. Eles falavam que egrégora é o somatório de esforços físicos, emocionais e espirituais. Eles falavam que era isso. Então, quanto de esforço físico, emocional e espiritual, e aí espiritual não no sentido religioso, obviamente, foi necessário para mobilizar esta rede. Então, você tem hoje 18 redes, sendo 17 regionais e uma central, que é feito da ADRADS com a Secretaria de Saúde. Você tem 51 municípios também mobilizados. Então, assim, eu como obreiro da área, queria dizer o seguinte, não só obreiro, também produzo um pouco de conhecimento aí, bem modesto, mas produzo na área, que é o seguinte, a gente não tem essa energia toda hora para fazer tudo isso acontecer. Parece que tem que ter um monte de coisa junto para acontecer aquilo naquele momento. São os aspectos técnico-políticos dos projetos, são uma série de disponibilidade de recurso financeiro. São muitas variáveis, algumas que não estão nem sob o nosso controle. Então, eu só queria fazer uma espécie eu vou chamar de apelo, mas não é de apelo, não, é de reflexão. Vamos imaginar quanto de energia foi necessário para mobilizar essas redes. Então, significa que, se elas desacelerarem, será necessário novamente um novo quantum de energia para mobilizar de novo, né? E aí eu já fico cansado só de pensar no tanto de energia que é necessário para movimentar nessa perspectiva que a Rosana coloca, né? Nessa perspectiva do apaixonamento, de transformar em causa. Não é fácil transformar uma coisa em causa, né? Às vezes os interesses são outros, né? Aliás, a primeira infância, nos dias de hoje, tem múltiplos interesses envolvidos, né? Agora, tratando-se de serviço público, você assumir para valer que os primeiros anos são relevantes para a saúde como um todo, né? Deslocar esse senso de percepção e verificar que você conseguiu mobilizar um estado. Eu gostaria de dizer para vocês que eu não conheço isso em outro estado. Então, aí eu vou dizer o que eu ouvi uma vez num simpósio. Está na hora, né, de São Paulo assumir o protagonismo, né? Porque às vezes eu vejo um monte de gente aí divulgando coisas, sabe? Assim, porque fiz, porque acontece, porque isso, porque aquilo. Não tem consistência quando você vai mais a fundo. Cadê? Né? Então não tem. Às vezes tem mais marketing do que prática, né? Então eu queria assim só fazer esse comentário. Então assim, vamos pensar um pouco na quantidade de energia investida no projeto nesses últimos meses e pensar que isso dura, isso tem um platô, né? Você faz uma pretensão, você dá carga, sobe até sair da tela, ela faz um platô, mas quanto tempo segura esse platô para a energia fazer isso? Despencar, né? Então, eu diria que enquanto o platô estiver... aliás, a gente só fala em curva ultimamente, desculpem. Só fala em curva, né? Mas essa é uma curva, né, de projetos também que a gente usa em projetos. Então, esse platô de energia que tem nas redes, energia aí como sendo essa vontade de realizar e tudo mais, não pode ser perdido de jeito nenhum. Porque se perder... vai ter que vencer, né, Eduardo, a lei da inércia, né? Porque aí volta tudo meio para estaca zero, as pessoas mudam de lugar e não sei o que, já não são mais os mesmos, e aí quando a gente vai tentar articular, todos nós sabemos o quanto é difícil articular, e aí já não é mais ou menos, olha, então, vou começar do zero, te contar tudinho do começo e tal. Então, eu queria fazer esse comentário e dizer que eu acho que essa impressão que a gente teve de pensar a performance, pensar a escala. Queria muito que ficássemos com essa mensagem. Escala é uma ciência,
né? Então, eu tenho muito, eu conheço muito pouco, mas gosto muito de estudar, porque escala tem muito a ver com sistemas, né? E sistemas, por sua vez, ainda mais sistemas abertos, sistemas vivos, eles têm umas variáveis incríveis que a gente vai descobrindo à medida que vai mexendo com eles, né? Então, primeira infância é isso, ela é multi-eixos, ela mexe com tudo. Você às vezes começa com uma coisa e vai, daqui a pouco já está em saneamento, já está em nutrição, já está em, né, em aspectos sociais. Então, é por isso que é tão maravilhoso trabalhar com a primeira infância, porque ela vai para todas as direções. Você começa nessa direção e ela, né? É o universo, né? É o universo todo, né? Não só isso mesmo que eu queria comentar, agradecer também, porque se vocês não tivessem facilitado o trabalho da gente, também nada disso teria acontecido. É uma equipe que eu digo que vai ficar marcada também pra gente, enfim. Mas fica essa memória aí, espero que ninguém durma hoje pensando nisso. E agora, o que a gente faz com a mobilização da energia? Como é que a gente segura o platô? Até quando a gente segura o platô? Porque eu acho que as pessoas nas regiões, como elas são interessantes, articulador de atenção básica e pessoal de DRS é muito interessante. Tem muita gente que sabe muito, quer fazer muito, mas não tem autonomia. Então, a relação entre rede social primária e terciária, primária e secundária, ou uma rede mais centralizada, vertical, e uma rede mais soltinha na ponta, essa relação está até descrita pela Bia Sanícola, né? Então, assim, quanto mais centralizador é o nível central, menos a rede anda. Quanto mais libera o nível central, mais a rede caminha, né? Porque ela não consegue estar em todos os lugares. Então, é controle versus flexibilização. Então, eu fiquei pensando isso, que o que elas esperam, eu digo elas porque eram quase todas mulheres, mas eles esperam, na verdade, é um incentivo. Obviamente que discutiu-se, mas vai ter financiamento, não tem, vem da EP, de onde vem esse dinheiro para a gente trabalhar aqui? Não, a gente vai dar um jeito, né? Vai fazer rifa, bingo, vai descobrir que pode obter esse dinheiro de outras fontes, enfim. Mas eu acho que o incentivo é fundamental, então, que essas pessoas possam encontrar de novo, possam reavivar o que viveram, mas principalmente que elas possam revisar os planos de ação. O plano de ação ele é vivo, essa foi a mensagem que a gente falou, ele não é um documento pronto, ele está sendo constantemente atualizado. E aí a gente sente assim na carinha delas assim, tipo assim, e aí? Como é que é agora? E agora? Que a gente já pode, né? Então tem essas autorizações, essas coisas. Então só queria deixar essa mensagem E tem também, né, Marcos, que eu acho que o pessoal talvez não saiba, tem uma emenda parlamentar, tem uma deputada que tem emendas para esta, né, especificamente para essa área, e já a Carol, o pessoal da secretaria, já está negociando já o repasse dessa emenda parlamentar para a secretaria para que a gente possa, né, muitos desses planos de ação possam ser subsidiados, financiados por essa emenda. Só não se sabe ainda de que jeito, né? Como é que se passa, como é que se faz o repasse. Estão lá quebrando a cabeça para ver de uma maneira prática como é que vão conseguir utilizar esse recurso. Mas já tem um pouco, né? Já é algum recurso que existe aí dentro daqui, já está na secretaria, ou estava indo para a secretaria para ser utilizado para esse fim. Então, só precisavam saber lá como é que iam conseguir usar mesmo, de verdade, né? Porque aquelas questões todas lá de hora-aula, daquelas coisas, né, da secretaria, mas tem já alguma coisinha, né, por enquanto, começando aí. E uma pena também, né? Lamento que a secretaria, né? A secretaria lá, nós também somos, mas pena, né? Porque a gente já podia ter. Não chora. O Arthur vai divulgar essa reunião, né, Arthur? Vai espalhar aí. Vamos sim, vamos divulgar os resultados também, né? Que até agora a gente tinha passado para os municípios, né? Mas agora que a gente tem uns números mais concretos também, eu acho legal a gente fazer um trabalho de divulgação, sim. Ih, Marcos, fechado. O Arthur é de que setor mesmo, perdão? Eu sou da comunicação.
para Arthur, comunicação. então eu preciso te dar uma notícia. Olha, tem 2 vídeos ainda do seminário que estão fresquinhos, tá bom? Ah, legal. E tem um acervo de fotos assim, enorme, tipo 1000 fotos. Ah, sim, não, mas E quanto aí mais o pessoal... material tiver, melhor. Então, eu acho que assim, se quiser entrar em contato, fica à vontade. A gente tem, assim, esse material a gente repassou para a Larissa a maioria. Agora, tem uns que estão meio fresquinhos, assim, tipo, os 2 vídeos do Seminário de Boas Práticas acabaram ficando prontos tardiamente por algumas questões lá de discussões e tal. E tem também os vídeos do encerramento agora. Então, são 4 vídeos aí para você publicar no YouTube. É legal, porque aí a gente pode fazer meio que uma linha do tempo, né? O seminário meio que abrindo esse processo e agora o encerramento depois. A gente vai construindo a história aí, mostrando para quem não acompanhou o começo também, para ter uma noção. Para entender o processo todo. Né? Eu fui desafiado pela Ana Chiesa a publicar essa experiência na Revista Brasileira de Administração. Segundo ela, o TDR era um desafio. Então, assim, é como resposta mesmo, né? Pensar em processo de gestão de projetos. E aí também parece aquela coisa de internet. Eu fui desafiado, aí eu desafio vocês a produzirem muitos papers desse processo, porque eu falei, nossa, Renata, eu ainda pensando no mundo pré-pandemia, né? Eu disse, você tem que mandar isso para um congresso, né? Ninguém sabe mais como serão os congressos. Né? Mas, que congressos agora, né? Que congresso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é uma coisa para assim, dá muito, usando o termo do Arthur, dá muita repercussão. Mas eu acho que é uma repercussão no sentido de colocar São Paulo no topo de quem produz primeira infância, porque, desculpa, foi um trabalho, assim, olhando daqui, né? Não olhando daqui, olha esse acervo, né? E principalmente, com certeza, olhar os planos de ação, sistematizar, incentivar o pessoal a melhorar os planos de ação, mas principalmente fazer isso, divulgar não só para a comunicação, compartilhar com a comunidade os resultados, mas compartilhar com a comunidade científica e também do ponto de vista político. Político no seu sentido até primeira infância, né, que eu estou falando, né? Porque desconheço um Estado que tenha feito um esforço como esse. Então, é de tirar o chapéu. E Edivário, Paulo, não querem falar nada? Nada. Ele está falando, mas o som dele. Ed, seu microfone. Tem que ligar o som aí, Edivar. Edivar, seu microfone. Solta o funk aí, Edivar. No cantinho da tela ali. Gente, tá precisando de uma aulinha de Zoom, é? No canto esquerdo, embaixo. Tem óculos, ele sabe mexer, é o óculos. Nossa, o óculos faz falta mesmo, viu? Eita, agora ele foi ativar o som e desativou o vídeo. Eu ia falar, ele fez bem, né? Ao invés de ativar o som, ele desativou o vídeo. Quebra o galho, fala você aí até ele se recompor, pô. O Seixas, né? Ativar meu som. Estamos te ouvindo. Agora estão ouvindo? Sim, mas não estamos. Nós não tivemos. É um ou outro? Ou é o vídeo ou é o áudio? Eu queria agradecer a apresentação de vocês, achei muito bacana, gostei muito. O que eu achei legal do projeto é essa construção desses indicadores, essa construção de cada componente leva a uma consciência da sua situação. Mesmo que você ainda, nesse primeiro momento, não consiga comparar com municípios similares, mas as pessoas que trabalham com a Primeiríssima, eu acho que elas conseguem fazer uma reflexão do que como é que ele está, como é que ele gostaria de estar, né? Então, isso eu achei muito bacana, porque você faz toda a capacitação
e constrói os indicadores. Essa atividade de construir, de fornecer número, eu acho muito rico para mudança de comportamento. Não adianta a gente fazer treinamento sem assim, fazer um pensamento reflexivo de como o meu município está, como é que eu estou. Isso sim, assim, permite mudança. Então, assim, eu fiquei feliz de ver, inclusive elogiei, acho que foi merecido, acho que é muito bacana, entendeu? Eu só gostaria de conversar, assim, uma coisa. Quando é que esses municípios vão poder se comparar? Eu acho que isso aí é muito bom para saber, né? Ou seja, benchmarking, né? Ou seja, olha, né, neste quesito eu estou aquém, eu estou além e tal. E essa é uma informação muito rica. E informação a gente tem que passar para frente, porque se demorar muito, ela deteriora, né? Ou seja, as coisas mudam, as pessoas mudam. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar o timing para colocar isso para chegar na ponta, né? Eu acho que eu gostei, achei muito bacana. Vocês estão de parabéns. E fico orgulhoso do projeto ter abraçado uma iniciativa como essa, né? Valeu a pena. Legal, gostei. Ouviram? Isso. Sim, ouvimos. É isso mesmo. Né? É uma pena que a gente teve aí esse atropelo, né, da pandemia. Lá no Vale do Ribeira, a gente tinha até pensado, por conta da questão do Vale do Futuro, né, Marcos? Lembra? Nós teríamos uma reunião grande lá para uma série de coisas e faríamos uma apresentação para todos os municípios e até o início de uma discussão, até por conta daquela questão do Vale do Futuro. E pensamos até, né, numa grande reunião para cada região, apresentando aí os resultados. Mas, no final, fomos atropelados com essa história da pandemia, mas acho que agora, né, não mais com eles, infelizmente, o contrato acabou, acho que a gente já explorou demais, nós exploramos muito, mas quem sabe quando pudermos, né, novamente estar retomando aí outros temas, a gente consiga se reunir novamente com as regiões para voltar a essas discussões e manter essa discussão sempre na pauta, né? Para, como ele falou, não deixar essa energia diminuir muito, né? A gente tem que manter a chama acesa, não pode deixar essa chama apagar de jeito nenhum. Paulo quer falar? Diga, Paulo. Então, também queria, em primeiro lugar, agradecer a apresentação. É muito enriquecedor para a gente. Enfim, eu acompanhei o projeto sempre meio à distância, né? Nunca tive a oportunidade de estar mais próximo, mas sempre tive muita curiosidade, interesse para ver como ele estava se desenvolvendo, né? E a gente tem sempre uma questão importante, assim, quando está envolvido com processos de qualificação e elaboração de propostas, né, de novas propostas, etc. Que é como é que você dá sustentabilidade para isso depois, não é? Esse talvez seja um enorme, não é o único, né, mas é um enorme desafio, quer dizer, porque pôr as pessoas para pensar, construir, etc., e no momento que não enfim, quando ela está numa atividade de curso, né, ou de formação, isso é mais possível de ser feito. Sim. É mais fácil de se fazer. É natural. É uma área mais protegida, é um momento mais protegido, né? A grande dificuldade depois, mesmo que a gente faça isso a partir da realidade, das práticas, né? A questão depois bom,
quando eu volto para casa, como é que a gente faz essa coisa acontecer? Né? E acho que essa é uma coisa que muito me chama muita atenção para mim neste projeto, que é essa capacidade de articular diferentes agentes, né? E de talvez construir mesmo uma rede de sustentação para esse projeto ao longo do tempo. Né? Claro que ele depende das pessoas, não é? Não é só uma estratégia. As pessoas têm que comprar, têm que se envolver, têm que estar juntos, têm que acreditar no projeto, né? Mas construir e dar, enfim, sustentação a essa rede, acho que é um papel importante. Acho que o projeto faz isso com muita consistência, na verdade, né? Ele avança muito nessa direção. É muito difícil estruturar ações intersetoriais, né? Em qualquer lugar, mas no setor público em particular, né? Eu acho que toda a metodologia aponta para isso, para construir uma rede sustentável. É isso que me chama muita atenção, né, no projeto comum. E talvez, e acho que nesse momento em particular, né, ele vai ser bem testado daqui para frente, né? Que é um pouco a partir disso que a gente vai construir os novos caminhos, né? Uhum. Quer dizer, onde a gente conseguiu fazer essas amarrações, construir essas redes e ter força para colocá-las para frente, né? Parabéns, muito interessante. Legal. Acho que é isso, então, né? Muito bom. Marcos, quer falar mais alguma coisa? Sabe que eu falaria horas desse projeto. Não permite não. Ninguém vai embora. Estou assistindo. Nossa, Paulo, assim, eu acho que... Não, é que você localizou de uma maneira bem técnica o que eu queria, o que eu estava tentando expressar. Eu me senti representado na sua fala, dessa questão da sustentabilidade. Essa é a palavra, a sustentabilidade das ações, né? E, assim, aqui no Instituto a gente está fazendo isso já há alguns anos, mas, assim, tudo ainda em fase de projeto, que eu acho que a resposta para isso é monitoramento. Às vezes me incomoda que eu digo assim, tá bom, você foi lá, fez o curso, ficou mais sabido. Cadê a ação? Né? Então, assim, onde é que essa família sabe em que local e a que hora o serviço está disponível? Não existe. Não há um portfólio de serviços para as famílias. Então, Renata, qualquer próxima oportunidade, quando você sabe que independente de projeto ou não, a gente está junto na caminhada, tem que pôr portfólio de serviços, né? Aliás, o beneficiário final, também o público direto, são os profissionais. Tudo bem, foi atendido. Os beneficiários finais serão impactados quando? Então, a gente viu a agonia e a angústia dos profissionais em pensar em impacto. Não há o hábito de pensar em impacto. Qual é o impacto? Qual é o impacto? Então, pessoal, eu costumo dizer que sai fumacinha do cérebro por falta de hábito de pensar em impacto. E agora eu já estou assim agora. Agora eu dou curso assim, para, vamos começar por impacto. Então, em vez de a gente deixa o impacto para a última etapa do projeto, né? Está lá no item final da página, então eu digo, não, vamos começar a pensar no impacto agora. E aqui no Instituto a gente tem um firme propósito de nos próximos projetos trabalhar. Assim, a gente já fez isso no projeto em Roraima. Foi interessantíssimo, porque quando você vai ver a qualidade das ações, a gente tem um projeto que a gente tem 171 ações intersetoriais. Quando você foi ver qualitativamente, eram 23. Destas 23... você tinha que a maioria era pontual. A outra maioria, a segunda maioria,
era mensal. Não havia semanal. Não havia semanal. Então, isso me chama muita atenção, que significa que minha visão, agora já é uma visão assim, já é um bate-papo assim, mas que a gente investe mal pra caramba o recurso, né? Porque o recurso